Rapaz, olha que time, hein? Que time, hein? Isso é time, hein? Farelo, sabe Farelo? Que ficou, que sobrou ali. Quem é que comeu todas as bolachas? Deixou só o farelo aqui? Aquela barra de chocolate que tu vai comendo desesperadamente, assistindo uma coisa, tu tá comendo aquela ansiedade. Ah, terminou. Será que não tem mais um pedacinho? Tu olha na embalagem lá, tem aqueles pontinhos de chocolate que ficaram, tu fica tentando pegar com a língua aqui com a sobra. Isso é a sobra, isso. Time, time D, isso aí, né? É os que aceitaram passar vergonha. Os que aceitaram passar vergonha. Rapaz, que troço do. É brabo. Então eles estão reunidos aqui hoje, para fazer o que eles fazem, que é ser porta-voz. Porta-voz é direto, isso aí já não se esconde mais. Né? O pessoal lá, os faraônicos, né? O pessoal aí tem ponto, né? Eles falam lá, agora diz o seguinte: nós vencemos o. Os caras têm ponto direto aí. Tem Gigi do Savé aí, que está em segundo lugar aqui, ó, da esquerda para a direita. Não é o nome dela mesmo? Canta. Fica no cantonede. O pessoal cantonede. Canhotete, o pessoal chama. Canhotete. Essa tá entregue. Essa ela não tem mais o que fazer, coitada. Né? Todos eles, na verdade, já não tem para onde ir mais. É aquele. Não tem como recuar. Não tem. E essa, ela tá passou da menopausa, ela já passou, né? Então, ela já tem uma agonia que ela se enerva e ela fica numa ansiedade de mostrar serviço, né? Então, o que, que eles estão falando aqui? Como se aventou, né, a possibilidade do Carluxo, né, o Carlos Bolsonaro, se candidatar a senador, aí bateu o desespero, né? Porque o trabalho todo que se está pensando para 2026, mais do que botar um presidente de direita, centro-direita, de direita, lá, a gente vê a importância que é o Senado. E qualquer um da família Bolsonaro se candidatar para qualquer cargo, ele vai deslanchar, vai dar certo. Né? Então, a Michele Bolsonaro, estão pensando para senadora, já tem o Flávio lá, senador. Aí pensaram no Carluxo, senador. Não sei se o Renan também, né, o pequeno, o Piá, se ele não vai também. Ele foi o mais votado lá em Balneário Camboriú. Ele é vereador, né? Foi o mais votado. Então, tu imagina esse time dentro do Senado. Isso é um filme de terror para esse pessoal, né? Porque aí eles teriam uma força, né? Fora todos os outros, todo o resto da cavalaria que chega. Então eles precisam anular todas essas jogadas. Então, eles precisam tirar de campo, né? Fizeram pênalti, né? Estão tirando de campo o Biruliro. Estão tentando, ainda não conseguiram. Eu acho que não vão conseguir, mas estão fazendo de tudo, nunca vi. Eles não conseguem prender o cara. É a coisa mais louca, porque não tem um alfinete, não tem nada contra o cara. Nada, nem as mentiras estão prosperando. Eles não conseguem, eles pegaram as mentiras mais sem vergonha, as mentiras mais sem vergonhas, depois de tentar tudo isso. É uma piada, né? É um momento da nossa história que é indescritível. Vai ser difícil escrever esse livro, porque é tanta coisa, não tem como se contar isso, não tem como se contar. E eles não acham nada. Dentro da mentira, da mentira, da mentira, mesmo ali não consegue se sustentar. Não consegue, eles não conseguem aquele sonho ruim, que tu nunca aquele sonho que tu nunca chega no lugar, sabe? Tu nunca chega, nunca chega. Eles estão desesperados e acionam tudo, né? Então, a tia aí, a, a canhotede aí, ela, ela tem que ajudar, ela precisa mostrar e ela entra no desespero. Então é isso. O que resta falar? É o tal do gabinete paralelo
que teria quem operava o gabinete paralelo que eles inventam, que não existiu, nunca teve gabinete paralelo nenhum, gabinete do ódio, gabinete paralelo, essas porcarias tem do lado deles. Isso já ficou comprovadíssimo, mais do que comprovado, que neles sim tem toda aquela ação em conjunto de vários canais comandados, de vários influencers comprados, de vários youtubers, de vários, enfim, isso já foi comprovado, todos escrevendo o mesmo texto, espalhados textos, aquela Mind Hate, nem lembro mais o nome, tudo ficou comprovado, eles sim. Desse lado nunca teve, foi tudo orgânico, todos nós sabemos que é orgânico tudo aqui. E o gabinete do ódio, a BIM paralela, acho que esse lance aqui da BIM paralela, né? Que aí entra o Ramage de novo, eles começam tudo de novo, para tentar alguma coisa tem que colar. Então, o lance é esse. E olha o desespero, o que é bonito é ver isso. Trago isso aqui para a gente ver o desespero. E olha, e a gente vai reparando a cara dos que estão do lado. Mas tá tudo. Vamos ver um por um. Vamos começar. Fala, tia! Agora é a tua chance! Mete! Vai agora! Agora vai! Agora vai! Queria voltar um pouquinho no tempo, Corta! porque naquela fatídica reunião ministerial do governo Bolsonaro, em abril de 2020, todos vão lembrar, Não nós que lembrei. estamos aqui no Em Pauta e você que está nos assistindo em Não lembrei. casa, todo mundo vai lembrar Não que lembrei. foi uma reunião, aquela que antecedeu a queda do Sérgio Moro do Ah, eu Ministério da lembrei. Justiça. Sim. E nessa reunião, o Bolsonaro reclamou que estavam perseguindo os filhos, os amigos, que ele não ia permitir isso, reclamou dos órgãos de inteligência do Estado brasileiro, porque ele achava que era do governo e que poderia ser usado para ele, mas são órgãos de Estado. Eu acho que ele estava falando da Polícia Federal, que tem ele como chefe, tem o ministro da Justiça como chefe, que o ministro da Justiça era o nosso amigo Moro, que ele não estava trazendo as informações que ele tem direito de saber. Era isso. Está deturpando, tu está deturpando. Quem se acha dono de tudo que é do Estado é o pessoal que é teu chefe. Esses se acham dono de tudo. Acho que tu tá. Mas vamos, vai, fala. Quanto mais tu mentir, acho que mais divertido fica. Mais divertido fica. Eu não sei se tu tá mentindo, é só minha sugestão que tu tá. Eu acho que tu tá. Pelo que eu me lembro, é isso que aconteceu aliás, aquela reunião que nunca era para ter sido exposta, mas o Birulito pode expor aí. Ele gravava aquilo para depois usar cortes, né, no, em publicidade, coisa assim. Por isso que ele gravava. Mas aquilo era uma reunião fechada, era o time fechado no vestiário, combinando as coisas. E ali ele mostrando que ele é autêntico, ele cobrando de cada um. Vamos lá, todo mundo tem que ir, papapá. Era aquilo. E cobrou o Moro. Cobrou o Moro. O Moro acho que até se levanta e sai, né? Tem uma parte assim. Ele não teve nenhum problema. Aquilo jogou ele pra cima, tia. Aquilo foi legal. Mostrou pra todo. Ele fala um monte de palavrão, que é ele. Ele é autêntico. Ele é esse cara. Aquilo lá só mostrou quão autêntico ele é, como não tinha absolutamente nada que o Moro disse que tinha naquela reunião, todo mundo viu que não tinha, foi um efeito totalmente contrário. Então lembra daquilo que é bem bacana tu lembrar, lembra aí, só que tu lembra do jeito errado, Os né? órgãos de inteligência Te das peguei, né? Forças Te Armadas que peguei! ele citou, da Polícia Federal, da própria A ABIN. Polícia Federal, o dinossauro, ei, querida, cheguei, disse que era dele, era do Luleco, a sua Polícia Federal, disse isso, tá em vídeo aí. Que vai fazer o que o senhor quer. Sua não sei o quê. É tudo ao contrário. E o estilo desse pessoal, assim, é o inversamente proporcional. Tudo que eles falam é inversamente proporcional ao que acontece, ao que é na realidade. Segue, tia. São todos órgãos de Estado. E ele reclamou muito e disse assim: pois é, eu tenho o Só um meu. pouquinho, só um pouquinho. A cara desse aqui. Esse bicho tá vivo. Esse bicho tá vivo. Esse tá socado, né? Comeu muito antes, saiu do almoço correndo.
Essa tia também parece meio zureta. Esse aqui fica fazendo. Repara, tá? Esse aqui, ele dá umas levantadas no olho, como se estivesse. Ele é meio teatral, esse aqui. Ele era argentino, né? Eu acho isso aqui. Né? Esse está defendendo o trabalho dele. Então, faz aqui. Repara, tá? E essas vezes também dá uma concordar. Agora, esse aqui não, esse aqui é o pontual, né? O pontual tá meio perdido no tempo já. Não tá muito pontual. Tá todo mundo assim meio. O que essa mulher tá falando? Eles não estão concordando todos. O socadinho e o pontual estão só pensando, nós estamos nos ralando aqui de um jeito, né? Aqui nessa TV. Nós estamos nos ralando de um jeito. Não sei se o que eles estão me pagando vai, depois eu vou conseguir viajar e ficar escondido. Não sei. Vamos lá. Serviço de inteligência particular. O que ele estava considerando como serviço de inteligência particular? Vejam a conexão. Não falou. Você tinha o gabinete do ódio dentro do Palácio do Planalto, comandado pelo Carlos Bolsonaro, que é o filho 02 do Bolsonaro. Ele não é o 02. Ele é o 02. Primeiro é o Flávio mais velho, o Eduardo. Não sabe nem contar. Ela tá contando o contrário. Mas não tem certeza. Vereador no Rio de Janeiro. Tinha o gabinete do ódio, que identificava os alvos, os motivos para perseguir as pessoas. Mas eles... Então, quem identificava os alvos é aqui, ó. Carlos Chão. Carlos Chão é na dele, cara. É um cara que não gosta de aparecer. Ele é um cara na dele, bom de game, de game, de digitar, responsável por todo, quer dizer, trazer o Biruliro para as plataformas, para a rede, foi muito importante nas eleições, sacar muito disso. Foi o cara que teve as grandes ideias aqui, tem as grandes sacadas na rede, sabe responder. A maioria das vezes quem responde as coisas é ele, né? Então ele é muito bom. Só que isso aí não é gabinete de ódio, querido. Isso aí é inteligência, é criatividade, é saber usar as plataformas, a rede, coisa que vocês não sabem. Por isso que vocês querem censurar, sarururu, né? Né, tia? Por isso que querem censururu. Aí inventaram o gabinete do ódio que nunca foi comprovado. O legal é o seguinte, que nada do que esse pessoal fala foi comprovado, não houve uma condenação, não tem nada, nunca teve nada, não tem nada, nunca provaram nada. Mas agora trouxeram isso aí por quê? Estão requentando, trazendo, porque sempre eles precisam pegar alguma coisa para esconder algum escândalo, para esconder outro escândalo. É um escândalo escondendo outro escândalo. Então é serial escândalos. É uma coisa assim. Mas fala, tia. Te acalma, tá? Te acalma. Fala aí. Manda bala. Pode forte. Precisavam de um braço executivo. E esse braço executivo acabou sendo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que eu repito pela terceira vez. É um órgão de Estado que não pode ser usado como foi para perseguir adversários políticos, adversários pessoais, de acordo com os interesses do presidente. Eu tenho que ficar parando, porque é exatamente, eles têm um problema psicológico, né? Eles falam o contrário. Esse Estado, né, do qual esse desgoverno e, né, os dois poderes, o executivo e o outro, se adornaram, eles fazem isso, eles usam o Estado para perseguir, para fazer perseguição política, e aí é tudo real, porque tem gente presa, tem gente, né, que teve que sair do país, tem gente que teve que fugir daqui por tamanha perseguição, teve mais de 1.000 pessoas presas, perseguidos políticos, tem um deputado federal preso há não sei quantos anos já, né, sendo torturado, tem assessores do Biruliro que foram presos, torturados, né? Mauro Cid, que dá uma loucura, o outro que inventaram que viajou, que não viajou, que foi, que voltou, que não foi, que teria ido, que se fosse não teria. É uma loucura a perseguição que está acontecendo agora.
E ela pega isso e inverte completamente, só que aí sem nenhuma prova, uma coisa que já está, ninguém nunca deu, nunca, nem se falava mais desse gabinete de ódio. Trouxeram por quê? Trouxeram por quê? Trouxeram por quê? Trouxeram por causa do Carluxo, que foi aventada a possibilidade, agora se viu que é alvo mesmo, tem que ser, dele concorrer para senador. Mais um senador que vai entrar com os dois pés lá dentro. De plantão para defender os filhos, os amigos do presidente e para perseguir o que eles consideravam adversários desses mesmos personagens, o presidente, os filhos e os amigos. Ou seja, eles usaram esse instrumento, o First Mile, né, para fazer o quê? Para pegar a lista de alvos dada por Jair Bolsonaro e por Carlos Bolsonaro, já especificando, olha, os alvos são esses e precisamos ter essas informações dessa... Essa tia é escritora, ela escreve ficção, essa tia tá no café, né? Tomou muito café hoje, tá no café, rapaz, tá no rapé. Ah, rapaz, ela tá no rapé. Ela tá vendo coisa, ela, né, psicotrópico dela é rapé, café, extra forte. A mulher veio, tá vendo coisa, ela tá vendo coisa. Essas pessoas, e num determinado ponto dessas 1000 páginas aparece lá, e precisamos levantar os podres dessas pessoas, ou seja, estava usando a BIM para levantar dossiês e fake news para atacar os adversários e proteger os outros. Gente, se isso não é crime, não é Você já está usando demais o Zempic, essas coisas, não dá isso. O que essa mulher está usando? Ela toma chá ou café? O chá dela, qual é o chá dela? Você quer café com rapé? Estado autoritário, um Estado que está se preparando para um golpe de Estado, isso é o quê? Então, agora fica muito claro. E quem mandava era, portanto, o receptador das informações. Eles perseguiam as pessoas individualmente. Deputados federais, o ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, jornalistas, juízes, sabe? Inacreditável. Tá reparando esse aqui? Ficou cuidando desse aqui? Esse é ator argentino. Esse é. Trabalhou com aquele, como é que é? O famoso lá argentino, do olho azul, esqueci o nome dele agora. Esse aqui é ator. Esse continua com a mesma. Esse aqui ele tá bem, tá parecendo o tio Pedro, não? Como é que é o nome daquele do banco que a mina assina por ele? O tio aqui, ele tá aparecendo, não tá? Estou preocupado com ele aqui. Socadinho aqui. Rapaz, deve estar largando uns flatos. Inacreditável. E assim como usaram a BIM, usaram a Polícia Federal, usaram... Olha aqui, tentaram usar a estrutura de inteligência das Forças Armadas, tudo como se o Bolsonaro fosse dono do país e dono das instituições do Estado. Tudo caminha para a conclusão óbvia. Era já a preparação do golpe. Isso já era. Um pouquinho no tempo. Isso já era a preparação do golpe. Lá na reunião. Agora que eu entendi. Deixa eu ver se começou de novo aqui. Porque naquela fatídica reunião. Começou de novo, era isso. Isso que a gente tinha. Então é isso, cara. Quando dispensou o Moro, quando o Moro saiu, né? O Moro saiu daquele jeito. Aquela reunião, aquilo tudo já era preparação pro golpe. Eles estavam no governo, já estava, cara, essa senhora não está bem, ela tem que ir para casa dos artistas. Ela não está bem. Mas é isso aí, né? O pessoal, isso mostra o desespero, né? Isso mostra o desespero daqueles
que foram muito e não tem mais como voltar. Esse time, esse aqui talvez volte. O Pontual, acho que nunca vi ele se cedendo demais. Né? Até uma cara, não tá com, não sei se ele está vivo aqui. Esse aqui, o cara é um dos mais, minha opinião, tá? Isso pode ser que não seja, uma das pessoas mais burras que eu já vi e que está tentando manter seu emprego. Ele levanta umas teses, as coisas mais absurdas, assim. Eu não acompanho muito. Essa senhora eu não posso falar muito, que eu não conheço muito. Ela sempre uma cara. Isso é uma coisa meio dramática. Esse também eu nunca vejo. E essa tia é divertida e eu gosto dela porque ela é muito divertida. Tá? É isso aí.